Boa noite a todas, todos. Eu sou Elisônia, conselheira do CRES, coordenadora da Comissão de Seguridade Social. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, idosa, tenho uma assimetria no meu rosto, meus cabelos grisalhos, meu cabelo é para baixo da altura do ombro, estou com uma blusa preta e um lenço azul. E atrás de mim nós temos uma estante de livros. Eu quero, nesse primeiro momento, agradecer os nossos convidados, o Leandro e a Jéssica, que também farei a apresentação posteriormente. E nessa mesma perspectiva, agradecer o Cassiano, a Kátia, a Carol e a Bia, que estão, ajudando para que esse evento pudesse ser realizado. Também agradecer os nossos intérpretes de Libras, o Arthur e a Kelly, e a Adriana, que fará a estenotopia para que a gente possa dar acessibilidade a todos nessa live. E dizer que realmente, às vezes, acontecem alguns problemas que fogem à nossa perspectiva, mas a gente sabe que, posteriormente, vocês poderão estar assistindo essa nossa mensagem. Hoje é um dia muito especial para nós, enquanto CRES, nós temos o prazer de trazer a discussão que foi tema no Dia do Assistente Social, nesse ano de 2004, onde nós colocamos que a nossa liberdade ela é anticapacitista. É um assunto que já vem sendo discutido e que nós teremos ainda muitas oportunidades para implementar essa bandeira de luta do conjunto Cefes-CRES, por se tratar de um tema relevante e bastante urgente dentro da categoria. Este tema, ele objetiva, então, nós estamos discutindo o trabalho, a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e também subsidiar o enfrentamento do preconceito contra essa população, que nós chamamos de capacitismo. E para buscar, então, garantir a acessibilidade de todas essas pessoas, inclusive os assistentes sociais, com deficiência, que nós estamos fazendo essa discussão. A partir do momento em que nós compreendemos que a deficiência ela não pode estar atrelada a corpo, normatividade, nós iniciamos uma valorosa luta contra a manutenção da opressão das pessoas com deficiência. E ao incorporarmos essa perspectiva anticapacitista enquanto categoria profissional, nós ampliamos o potencial de superar as políticas de opressão, tão enraizadas e sustentadas pela lógica do capitalismo, cujo ponto central sempre foi fundamentado no corpo normativado, na branquitude. E nós precisamos reforçar, então, a luta contra o capacitismo, destacando, inclusive, esse tema e dar formas de visibilidade a esse preconceito, contribuindo com a categoria e com a sociedade para compreendê-lo, entender como se reproduz no nosso cotidiano profissional e na sociedade como um todo, e também como nós podemos enfrentar. Então, essa live desta noite vem na lógica de nós já estarmos preparando uma discussão para a criação de um comitê estadual anticapacitismo, elaborado, encaminhado pelo CRES, com a participação de entidades representativas das pessoas com deficiência. E agora, para apresentar os nossos convidados, que vão abrilhantar a nossa noite, eu primeiro vou fazer a apresentação do Leandro, que ele fará a sua exposição, e posteriormente a nossa convidada, a Jéssica.
Então, Leandro de Oliveira é uma pessoa com deficiência visual total, formado em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem especialização em gestão em serviço social e políticas públicas pela Uniaselv. Ele atua como técnico efetivo, como assistente social na Prefeitura de São José, desde setembro de 2016 até o momento atual. Ele já atuou enquanto técnico da antiga Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes de São José. Ele foi trabalhou na Secretaria Executiva do Conselho Municipal Antidrogas e no Conselho Municipal de Idosos no mesmo município. Atualmente, ele atua como técnico na diretoria da média complexidade da Prefeitura de São José. Já foi presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Florianópolis, conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis. Hoje ele é representante da Secretaria Municipal de Assistência Social no Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência em São José. Compõe um movimento nacional de serviço social anticapacitista. Ele é diretor voluntário da Associação Catarinense para a Integração do SEGRO, a SIC, e também é consultor da acessibilidade e autodescrição e exerce a função de perito social no TJ de Santa Catarina. Ele fará uma apresentação discutindo e trazendo reflexões sobre o tema Nossa Liberdade é Anticapacitista. Então, eu vou passar a palavra para o Leandro, para ele fazer a sua exposição, ele terá 20 minutos. Nós não abriremos e não abriríamos, né, espaço para perguntas, mas, posteriormente, vocês poderão mandar sugestões a respeito dessa live para o Conselho, onde nós temos hoje uma comissão anticapacitista e a gente responderá a todas as indagações que vocês sentirem e gostariam de estar discutindo. Então, Leandro, tu tem 20 minutos para fazer a tua apresentação. Quando faltar 5 minutos, eu te dou um toquezinho e depois eu passo a palavra, então, para a Jéssica. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Agradeço bastante pela oportunidade, agradeço aos organizadores. Estão fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, pele clara, cabelos curtos e escuros, uso uma barba bem curta também. Estou usando uma camiseta branca. Acredito que ao fundo está aparecendo parte da parede aqui, né? Estou no meu quarto. Bom, agradeço bastante por poder participar desse momento, falar sobre capacitismo, uma discussão muito, muito cara para nós, né, enquanto assistentes sociais e também enquanto militante, enquanto pessoa com deficiência visual, né, que sou. Bom, a minha participação no movimento de pessoas com deficiência, ela vem já há bastante tempo, já participei de movimentos de pessoas cegas, a Organização Nacional de Cegos também, e foi nesse momento que eu comecei a sentir a necessidade de ocupar esses espaços, né, porque a gente tem uma necessidade urgente aí de mudar essa sociedade, né? E aí o assistente social tem ali no seu código de ética esse compromisso de estar contribuindo para a emancipação, né, da classe trabalhadora, para estar contribuindo para a construção de uma outra sociedade mais igualitária e mais justa, né? E isso perpassa a discussão da discriminação em relação às pessoas com deficiência, né? Que é uma discussão que era para ter sido feita já há muito tempo, né, na nossa sociedade, e só agora a gente está conseguindo avançar nesse tema, né? No ordenamento jurídico brasileiro, a gente não tinha nenhuma categoria
uma categoria analítica para representar essa forma de discriminação, né? Assim como a gente tem o racismo, a gente tem o sexismo, né, em relação às mulheres. Em relação às pessoas com deficiência, não havia, existia uma lacuna, não havia nenhum termo para representar, né? E aí chegou esse termo capacitismo, né, que é amplamente aceito pelos movimentos de pessoas com deficiência. Ele é uma tradução do inglês, que se eu não me engano é ableism, se eu não me engano, tá? Daí depois a gente, a gente melhora essa pronúncia, mas ele é um termo que foi amplamente aceito aí pelo movimento de pessoas com deficiência, né? Ou seja, o que é o capacitismo, né? O afastamento da capacidade pela deficiência. Ou seja, a, é, ou seja, relaciona-se à incapacidade presumida, né? A, a minha capacidade é presumida através da minha deficiência, né? Onde eu passo a ser medido, né? Eu passo a ser medido de acordo com o que o outro pensa sobre mim, né? Logicamente, a deficiência ela chama atenção e né, as minhas capacidades acabam se limitando àquilo que me falta, que teoricamente me falta, né? Que no meu caso é a questão da deficiência visual, né? A gente sai na rua, primeira característica nossa que aparece, o que chama atenção é aquilo que falta no outro, né? E as minhas capacidades, as minhas potencialidades, elas não são, eu não tenho nem chance de expor essas capacidades, né? Então esse é um grande problema aí que a gente enfrenta diariamente na nossa sociedade. Uh, a discriminação em relação à pessoa com deficiência, ela já foi assegurada, né? Ela já foi discutida e já foi acolhida pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na Convenção de 2008, que ascendeu ao status de emenda constitucional em 2008, em 2009 no Brasil, né, onde ela estabelece que qualquer diferenciação ou exclusão baseada em deficiência com um propósito de limitar, né, o exercício da cidadania, né? Esse é, 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 é o próprio capacitismo, né? Esse tipo de diferenciação. Bom, em relação ao conceito de deficiência, esse conceito ele vem sofrendo algumas mudanças no decorrer do desenvolvimento da sociedade, né? Primeiramente, na sociedade pré-capitalista, onde não havia havia uma preeminência do modelo religioso, né, onde a deficiência era tido como uma punição divina, né? Ou seja, esse corpo que nasceu com essa diferenciação é em virtude de um pecado, né? Um pecado cometido aí pela família ou até mesmo pela própria pessoa, né? Por isso que se tinha muito essa questão de esconder, né? Esconder esse ser que tem essa diferenciação que expressa um pecado, né? É, ou seja, aí a gente tem um problema bem sério, né? E a partir da ótica do modelo religioso, muitos estigmas, né? Muitos estigmas foram construídos aí na nossa sociedade, né? Por exemplo, o termo inválido, né?
é, era muito direcionado às pessoas que tinham algum tipo de deficiência, né? É um jeito de tirar o valor dessa pessoa, né? Esse modelo, ele, ele perdura até o final da Segunda Guerra, né? Foi quando a gente teve o início da discussão do modelo médico, né? Que não mais apenas olha para esse corpo a partir da ótica religiosa e passa é, a olhar para esse corpo a partir da necessidade da intervenção médica, né? Com o avanço da medicina, né? é, Se pensava que iríamos encontrar diversas formas de curar essa pessoa, né? De acabar com a deficiência, ainda olhando de uma forma negativa, né? É, esse, é, é, esse modelo, esse modelo é muito ligado ao desenvolvimento da sociedade capitalista, né? Onde esse corpo, teoricamente, né, improdutivo, ele tinha que ser objeto de intervenção, né? Intervenção médica, para que ele se torne algo mais aceitável, algo mais produtivo, né? Nesse período histórico, a gente tem a questão da normatividade dos corpos, né? Ah, já pulando para a década de 60, né, avançando um pouco, com o fortalecimento dos movimentos sociais, a gente tem o fortalecimento de um novo modelo, né? Um movimento de reivindicação pelos direitos das pessoas com deficiência, né? A gente chama do modelo social. Um, o modelo social é um esforço de romper, né, com o modelo médico, com o modelo biomédico, que não, num esforço de tirar o olhar apenas para esse corpo que era merecedor de intervenção, né? É, e olhar também para a sociedade no qual ah, né, essas pessoas estão inseridas, né? E esse movimento de reivindicação, é, peraí, esse modelo é, entende que a deficiência ela se constrói na interação desse indivíduo com o ambiente no qual ele está inserido, né? Ou seja, não é o impedimento físico ou a lesão desse corpo, né? É, e sim a própria estrutura social que limita, né? E coloca barreiras à expansão, né? À expansão desses indivíduos. A partir do modelo social, a gente tem, a gente teve é, a própria, que ele culminou na Convenção, né, Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, como eu já falei no início, foi a partir do modelo social que a gente teve o conceito de deficiência, esse conceito que foi colocado também na Lei Brasileira de Inclusão, que considera, né, qual que é esse conceito, né, a partir do modelo social. É, é, né, o conceito de pessoa com deficiência é aquela
que possui um impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, ou qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, né, a deficiência deixa de percorrer, né, de estar circunscrita ao corpo do indivíduo, e a gente passa para olhar para uma sociedade que não está adequada à diversidade humana, né. E, eu queria falar também, né, um pouco sobre o nosso grupo, eh, de assistentes sociais, né, o nosso grupo Serviço Social Anticapacitista. Esse grupo, ele é bem importante, ele foi idealizado num num numa pro numa convenç num numa conferência de pessoas com deficiência. Uma das idealizadoras foi a Daiane Mantonelli, né, que é uma colega nossa, já fez parte do CRES aqui também, eh, onde se construiu, né, foi criado um grupo onde reuniu, diversos assistentes sociais com deficiência de diversas partes do Brasil, né. Eh, nesse nesse grupo, hã, a gente fez alguns levantamentos, né, para identificar como que isso, como o capacitismo estava aparecendo dentro, dos locais de trabalho, dentro do agir profissional, né, dentro da inserção profissional desses ou dessas assistentes sociais com tipo de deficiência, né. Nós conseguimos identificar, eh, pessoas com deficiência de diversas, especificidades, né, pessoas cegas, assistentes sociais cegos, assistentes sociais surdos, com deficiência física e deficiência múltipla, né. Não identificamos nenhum assistente social com deficiência intelectual. Eh, uma dos aspectos que a gente observou, né, dentre esse levantamento que a gente fez, é que, os assistentes sociais com deficiência, eh, compartilham dos mesmos constrangimentos e opressões que todos os assistentes sociais, possuem, né, no seu agir profissional. Só que com o plus do seu próprio, eh, da falta de aceitação da sua especificidade, né. Aí a gente observou as condições de trabalho dos assistentes sociais com deficiência, né, Leandro, 5 identi minutinhos, tá? 5 minutinhos? Ah, eu já estou terminando. Eh, Identificou-se, né, que grande parte dos espaços socioocupacionais, não oferecem condições dignas aos assistentes sociais com deficiência, né. Na época, eh, na época, apenas 7% dos profissionais que responderam o nosso questionamento afirmaram ter acessibilidade plena no seu local de trabalho, né, um número inexpressivo. Atualmente, nós contamos com 96 participantes, né, todos com algum tipo de deficiência. Eh, Identificou-se também que os próprios profissionais eram responsáveis pela, pela adaptação do seu local de trabalho, né, hã, né, eram eles mesmos que proviam os recursos de acessibilidade, né, somos nós geralmente que instalamos, né, nós enquanto pessoas cegas, né, nós instalamos ali o nosso programa leitor de telas, porque geralmente o ambiente o próprio, gestor, o próprio
ambiente de trabalho, local de trabalho, nem sabe, né, como é que funciona, enfim. Muitas vezes eh, somos nós mesmos que usamos nossos recursos, né, nosso próprio computador para poder, atuar profissionalmente, porque, eh, identificou-se muitos equipamentos sucateados, né. Os assistentes sociais com deficiências entendem o capacitismo no local de trabalho, né, quando algumas falas, né, eh, identificou-se uma grande descredibilidade, né, do agir profissional, né, de assistentes sociais com deficiência, a própria invalidação da deficiência por colegas de trabalho, né, a desconsideração da deficiência no agir profissional. Eh, quando, acham a que pelo fato de ter a deficiência, esse assistente social é incapaz de oferecer respostas a determinadas demandas, né, sem envolver esse profissional no processo, né. E, eu tenho algum tempo ainda? Tenho 1 minuto? Só para eu contar Opa, uma tem um minutinho, um minutinho. 2 É, minutos. e pra finalizar, né, para exemplificar, eu queria expor também uma experiência que é bem importante, bem emblemática, né, em relação ao capacitismo no ambiente de trabalho, né. Em determinado momento, na minha prática profissional, eu me deparei com a seguinte situação, né, hã, havia a necessidade da supervisão de um profissional, de um estudante, de graduação com deficiência. Esse estudante foi designado para trabalhar comigo, no meu local de trabalho, mas, não foi solicitado a mim fazer a supervisão dele, foi solicitado a uma colega de trabalho, né. Claro que eu soube disso através da minha própria colega de trabalho, que recusou prontamente esse absurdo, e isso é um dos exemplos, né, da falta de conhecimento mesmo dos próprios gestores em relação ao capacitismo, né. E era isso, gente. Pra não me alongar mais, eu agradeço aí pelo espaço. Fico à disposição. Leandro, muito obrigada. Eu acho que você trouxe algumas reflexões bem pertinentes para a gente pensar enquanto, né, categoria profissional, como é que a gente, quais as barreiras que nós encontramos e também colocando isso para a população de um modo geral. Mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para aprofundar muito essas discussões, então não vou me alongar muito aqui, vou passar agora, então, para a nossa segunda convidada, que é a Jéssica Catânio, né? Isso, assistente social, ela é graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, é, tem especialização em serviço social na área de gestão das políticas e projetos sociais pela Faculdade União Brasileira de Faculdades, UniBF, e também especialização em serviço social e saúde mental, e especialização em trabalho social com famílias por essa mesma faculdade. Ela é a assistente social da Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos e também assistente social da Associação de Surdos da Grande Florianópolis. Foi professora na Escola de Ensino Técnico Grau e trabalhou como assistente social no Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas na Associação de Assistência Social e Educação Amor Incondicional, educadora social na Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência dos Funcionários do Banco do Brasil
e monitora da disciplina de Serviço Social e Assistência Social no Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina. A Jéssica, ela fará, então, a exposição sobre o glossário em Libras do Serviço Social, que nós denominamos um instrumento necessário, também tendo 20 minutos para a sua fala. Então, Jéssica, você está com a palavra e muito obrigado. Então, boa noite a todos. Eu esqueci de fazer o envio, também estou como conselheira no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ali de São José, e estou também conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Florianópolis, né, representando as instituições aí que eu trabalho. Sou uma mulher branca, loira, de cabelos longos, olhos verdes, uso uma blusa off-white, um branco meio cremezinho, com umas escritas em inglês, e um óculos de armação redonda. Atrás de mim tem um fundo, é uma janela que está meio desfocado, né? E, como foi falado, já sou assistente social aí formada pela universidade desde 2017, pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Já atuo com pessoas com deficiência há algum tempo, e venho abordar aí a questão do glossário de Libras, né? Foi um instrumento lançado pelo conjunto Cefes-CRES em 20 de março desse ano de 2024, né? Na gestão aí, que nossas vozes ecoem vida e liberdade, né? Que aí tem muita relação com o nosso tema do Dia do Assistente Social de 2024, como a Elisônia já trouxe, né, que a nossa liberdade é anticapacitista, e como o Leandro abordou também um termo que vem sendo aceito pelos movimentos sociais de pessoas com deficiência, e que a gente, enquanto agentes, né, desses direitos, né, atuando nas políticas públicas, a gente vem instrumentalizando essas pessoas, né, que a gente atende, os nossos usuários ali, pacientes, enfim, independente da política que você esteja inserida, a gente vem instrumentalizando essas pessoas para que elas entendam o que é o capacitismo, né, e que elas busquem formas de atuar também como no anticapacitismo, né, atuar de forma a combater esse capacitismo, né. E aí o CRES de Santa Catarina vem no sentido de fazer uma conversa, o início de um diálogo, né, com a categoria, né, dos assistentes sociais aqui do estado. Como o Leandro falou, a gente tem algumas figuras aqui enquanto assistentes sociais do estado, né, que tem uma repercussão um pouco maior pelos estudos e pelos espaços que ocupam. E o CRES inicia, né, essa conversa, esse diálogo com a categoria, para que a gente comece a se aproximar dessa temática, né? Porque enquanto assistentes sociais formados aí nesse projeto, né, nessa formação dialética, alinhado aos nossos projetos políticos, a gente tem uma pluralidade, né, de espaços e de públicos que enfrentam ali as expressões da questão social, e as pessoas com deficiência acabam entrando também nesses espaços, né, e os assistentes sociais vêm de forma a combater mesmo, né, a trazer perspectivas, a ancorar direitos. Então é importante que a gente tenha em vista, né, que é uma discussão, como o Leandro fala, né, tem uma construção histórica de termos, de legislação, do arcabouço legal que ancora hoje os direitos da pessoa com deficiência, mas é uma discussão que a categoria, enquanto assistente social, começa a se aproximar agora, né, e que bom, né, que bom que a gente pode estar agora em espaços dentro dos nossos conselhos regionais e federais, dos núcleos, né, que a gente possa estar nesses espaços discutindo, né, a política pública, discutindo práticas anticapacitistas, porque, como o Leandro traz, né, isso está enraizado na nossa sociedade, é uma construção histórica, é uma construção social, e que a gente precisa iniciar essa desconstrução, né, para tentarmos novos caminhos, novos lugares, né.
Eu venho falar um pouquinho do Glossário de Libras. O Glossário de Libras, como eu já falei, foi lançado em março desse ano. Ele é uma cooperação entre vários assistentes sociais, né, pessoas com deficiência, surdos e deficientes auditivos. Gostaria de fazer aqui um adendo que um dos assistentes sociais que cooperou para a formação desse glossário é o Rubens Ribeiro, ele é de Santa Catarina, né, assistente social aqui atuante no estado, apresentou há pouco tempo também a dissertação de mestrado dele ali pela Universidade Federal. O Rubens foi um dos colaboradores na elaboração desse glossário, né, e é aqui do estado também, então pode enriquecer também essa discussão. O glossário, como a Elisônia falou, né, ele é um instrumento que vem registrar os sinais, né, utilizados no contexto do serviço social, então, para uso de eventos e materiais da categoria profissional, né? A ideia é que se atualize, que se auxilie, né, os estudantes de graduação e pós-graduação, que são pessoas com deficiência, né, surdas ou deficientes auditivos, que utilizam a língua, né, a Libras para essa comunicação. E a validação desses sinais, né, o começo da construção desse glossário é uma construção coletiva, né, da comunidade surda, alinhado com os princípios éticos políticos da profissão, então, do assistente social, né. Então, é uma construção dessa comunidade que tem uma identificação cultural e social muito expressiva, né, e que busca realmente ocupar os espaços da sociedade, junto com a categoria, né? Então se uniu as duas coisas para a construção desse glossário. É um glossário que ficou muito, muito para as pessoas que estudam, trabalham, acredito até que para os próprios assistentes sociais surdos e deficientes auditivos, foi um glossário que ficou com sinais, assim, bem amplos, sinais que tem toda uma explicação lá no YouTube do Cefes, né? Vem toda uma explicação, um contexto do porquê os sinais acontecem, a forma como foi exposta também, né, pelo Cefes. Ele foi lançado numa live também do Conselho Federal, mas os vídeos trazem toda a organização desses sinais de vários ângulos. Então ele foi um material que foi pensado de forma bem completa, assim, né? E é importante porque a gente inicia esse glossário trazendo termos mais técnicos do serviço social para promover, de fato, acessibilidade para os assistentes sociais surdos e deficientes auditivos, mas a gente pode dar continuidade nisso, né, na elaboração de um glossário para que a gente possa termos que a gente consiga atender essa comunidade também, né, e que aí seja acolhido também por essa comunidade. Então, sinais que façam sentido, né, tanto para os profissionais quanto para os usuários aí que a gente atende diariamente, né, dessa comunidade surda. Ele está disponível, né, no site do CRES SC, consegue ter acesso lá ao glossário, mas ele está disponível também no site do Cefes, e como, né, eu já mencionei, é uma construção coletiva. Acho importante ali quando a Elisônia traz a questão do comitê anticapacitistas aqui do estado, né, todas as conversas que a gente teve enquanto categoria, foi no sentido de trazer essas pessoas também, porque não existe construção de um debate, de uma troca relacionada ao capacitismo sem as pessoas com deficiência, né, é importante salientar isso. Essas pessoas com deficiência precisam estar nessa construção, então esses assistentes sociais com deficiência precisam estar construindo esses espaços, né, para que a gente possa não só lutar por acesso para as pessoas que a gente atende, né, lutar por acesso e por direitos para as pessoas que a gente desenvolve o nosso trabalho, mas para as pessoas que também estão na nossa categoria, né, os nossos colegas de trabalho. Então, para todos eles, né, buscar acesso para eles também e reivindicar isso enquanto categoria, né, não enquanto um assistente social num polo, outro no outro, mas essa categoria junta e unida, né. Então, é importante trazer que esse glossário foi construído de uma forma coletiva, né? No site do Cefes vem toda a colaboração ali, a apresentação foi feita por uma assistente social surda, né? A Marina Ora. Ela traz também um pouco dessa discussão anticapacitista já tem um tempo, e foi uma das pessoas ali que fez a apresentação do glossário. Eu acredito que, a princípio,
na minha percepção, enquanto assistente social e pessoa que tem afinidade com a temática da pessoa com deficiência e atua com esse público, né, a gente ainda não está como gostaria, mas a gente já está avançando, nós já estamos caminhando nesse trajeto, né, isso é importante. É importante também que os assistentes sociais, né, que sejam pessoas com deficiência, também venham, se aproximem tanto do conselho quanto dos espaços de controle social para que consigam trazer um pouco dessas demandas e consigam trazer um pouco dessas percepções que o Leandro traz, essas experiências, né? E que a gente tenha muito fixado, assim, que da mesma forma como a gente instrumentaliza os nossos usuários, que eles construam a política pública, que eles ocupem os espaços de controle social, os espaços de conferência, que esses profissionais também se entendam enquanto classe trabalhadora, né, classe trabalhadora do SUAS, classe trabalhadora do SUS ou de qualquer outra política da previdência, enfim, da educação, né, que a gente tem agora uma discussão bem ampla sobre a inserção dos profissionais na educação, que esses profissionais se entendam enquanto classe trabalhadora e que precisam estar junto nesses espaços para que a gente consiga construir de fato, né? Então, que relatos do Leandro sejam cada vez menos, existam cada vez menos, né? Que a gente consiga, de fato, lutar por acessibilidade, não só para os usuários, mas também para a categoria que a gente representa e defende. A princípio, acho que é isso. Bom, Jéssica, muito obrigada. Eu acho que vocês trouxeram coisas tão importantes, né, para a gente iniciar esse nosso comitê em Santa Catarina. Então, eu vou passar rapidamente para o Leandro fazer as suas considerações finais, depois para a Jéssica, e nós encerramos a nossa live. Então, gostaria de agradecer novamente pelo espaço, né? Jéssica lembrou muito bem que essa construção, ela realmente tem que sempre ser envolvido, né, as pessoas com deficiência, né, tendo visto o lema, né, da nossa convenção, que é nada sobre nós sem nós, né, devido a essa grande invisibilidade que o tema tem, né, que as pessoas com deficiência têm em relação a essa sociedade. Queria dizer para vocês que as, a, a sociedade não está caminhando para apesar da gente estar tendo, tivemos bastante avanços, né? A gente teve a convenção, a gente teve a Lei Brasileira de Inclusão, mas a partir de então foi só retrocesso, né? A gente tem aí alguma flexibilização da lei de cotas, né? Então, de alguma forma, a gente está perdendo espaço nessa luta, né? As questões que a gente conquistou, né? A gente está cada vez perdendo mais espaço. Por que que a gente está perdendo espaço, né? Porque o próprio conceito de deficiência que eu passei, ele está sendo flexibilizado, né? Hoje, lamentavelmente, a gente teve a lei das pessoas, né, com fibromialgia aprovada, né, aqui no estado, é uma lei federal aí, né, que está sendo aprovado. Então, por que que isso é problemático? Porque se amplia muito a questão da deficiência, né? Então, é muito mais fácil você incluir uma pessoa que não demanda adaptação do que incluir uma pessoa que precisa de uma intervenção no local de trabalho, né? Que precisa ali de uma certa adaptação, uma certa modificação, né? E um recado que eu gostaria de deixar para os meus colegas assistentes sociais é que a gente está, parece que a gente está sucumbindo à nossa demanda, né? A gente está, as demandas estão aumentando, a sociedade capitalista
está apertando, né, os trabalhadores, a pobreza vem avançando, as questões sociais vêm aumentando, e a gente está, no dia a dia, está perdendo as nossas forças tentando abraçar essa demanda, mas a gente não vai dar conta dessa demanda, porque não é um problema que nós vamos resolver, é um problema que a sociedade precisa desenvolver, precisa dar respostas, né, em conjunto, né? A gente precisa voltar para os espaços coletivos de discussão. A gente vê um enfraquecimento dos conselhos de políticas públicas, né? A gente vê um enfraquecimento dos fóruns de trabalhadores de serviço social. E é nesses espaços que a gente se fortalece, né? É nesse espaço que a gente consegue ter fôlego, a gente consegue construir estratégias mais amplas para lidar com o problema, né? É isso. É esse o recado que eu queria dar. Agradeço novamente. Espero que não fique nesse espaço, né? A discussão do anticapacitismo. Tem muita coisa para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente construir junto. Valeu. Obrigado. Obrigada, Leandro, com certeza. Jéssica, por favor, as tuas considerações. Eu queria agradecer, né, o espaço do conselho, todas as meninas que se organizaram ali, né, desde a reunião inicial, são profissionais muito comprometidas, né, e que fizeram de tudo mesmo para que desse certo, que fosse promovido todas as acessibilidades e que a gente tivesse um diálogo amplo realmente. Os intérpretes aí que tiveram com a gente também nessa noite, né, promovendo acessibilidade também. E convido, né, não só as assistentes sociais surdas e deficientes auditivas, assistentes sociais, enfim, mas todos os assistentes sociais que compõem a categoria, que conheçam o glossário de Libras, mesmo que não sejam, né, letrados na língua brasileira de sinais, que visitem o site do Cefes, visitem o YouTube ali e conheçam o glossário, né, que traz sinais referentes ao próprio conjunto Cefes-CRES, traz sinais referentes a estudo social, termos técnicos, né, então documentos, pareceres, tudo que a gente precisa, porque essa comunidade, ela vai perpassar, né, esses espaços, vai perpassar os nossos espaços de trabalho, e a gente vai ter trocas também com assistentes sociais, né, com deficiência, assistentes sociais surdos, ou deficientes auditivos, e é importante que a gente se aproxime, se aproprie, né, desse material que foi produzido, né, e que de fato é uma conquista, é um avanço para a categoria. E aí, como o Leandro indicou, que a gente ocupe os espaços coletivos, inclusive o nosso conselho, né, que a gente participe ali, né, das assembleias e de todas as discussões que o conselho propõe, que sempre são muito pertinentes para o nosso exercício, nosso fazer profissional. Agradeço muito o convite, fico muito feliz de estar aqui, de poder iniciar, né, junto com essa categoria, junto com esses profissionais, essa discussão tão importante sobre o anticapacitismo. Muito obrigada. Então, nós encerramos essa live. Eu quero agradecer imensamente a participação da exposição, né, do Leandro, da Jéssica, que acho que vocês, novamente eu vou pontuar que vocês trouxeram elementos que nós precisamos aprofundar, e uma questão que eu quero destacar, que são esses espaços coletivos que nós precisamos ocupar. Quando a gente apresentou, né, e depois a Jéssica também colocou, a participação, né, nesses espaços dos conselhos, nós precisamos qualificar, e o assistente social faz a diferença. Mas eu quero dizer que a deficiência, ela é uma questão política, a gente também não pode, né, esquecer isso, é uma questão de direitos humanos e uma questão de luta, tá? Que nós devemos mudar, eu acho que nós, enquanto categoria profissional, a gente tem o dever, né, de estar mudando esse olhar a respeito da deficiência. Mudar no sentido de procurar, né, não só as limitações,
e sim buscar romper esses obstáculos que tanto afetam, por exemplo, a participação social das pessoas com deficiência. E eu acho que eu, como assistente social, que fui, né, da Previdência Social, a gente conseguiu avançar muito com a implementação da Lei da Avaliação Social para o BPC, que também não foi uma luta simples, né? Mas que a gente precisa avançar nessa discussão das avaliações sociais. E eu acho que quando nós refletimos sobre a pessoa com deficiência, nós temos que pensar na emancipação dessas pessoas, né? E dizer que elas devem ser sujeitos, né, ativos desse processo de transformação. Por isso que, enquanto CRES, nós chamamos as entidades representativas, vamos chamar os assistentes sociais, que também têm deficiência, para participar, para nós construirmos esse comitê e convidar todas as pessoas para participar do CRES, as nossas comissões, elas são tão importantes e que a gente vê a participação dos assistentes sociais de base são fundamentais. Então, colocar aqui que o CRES somos todos nós e que nós precisamos fazer com que essa discussão que a gente traz aqui, que não é só essa que o CRES tem feito, nós temos toda a discussão também do racismo, LGBTQIA+, eu acho que várias outras demandas que são colocadas para nós, e nós precisamos do engajamento da categoria profissional. Então, agradecer a participação e espero que a gente possa disponibilizar através do YouTube todas essas falas que foram bastante significativas. Então, meus agradecimentos em nome do CRES e uma boa noite a todos vocês. Obrigada.